Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Bio é Vida. Hoje eu vou passar aqui uma aulinha para vocês, um resumão sobre o processo realizado pela membrana plasmática. Quem é a membrana plasmática? Que estrutura é essa? Como ela funciona na célula? Vem comigo observar a estrutura da membrana plasmática. Como ela funciona? Para que ela serve? Vamos lá. Ela é responsável pelo isolamento e controle de entrada e saída de substâncias. Imagine a seguinte situação. Uma célula sem uma membrana, ela não funcionaria. Ela serve para individualizar, para tornar a célula como unidade. Isso é importante você ter ideia. Imagine que não exista paredes no mundo onde você vive. Você teria uma coisa sem forma, uma coisa amorfa. Então a membrana, ela vem para isolar e controlar aquilo que entra e sai. Além disso, ela tem algumas propriedades muito importantes para o desenvolvimento das suas funções. Quais são elas? Ela é de uma pequena espessura, ou seja, ela só é observada ao microscópio eletrônico, ela tem uma pequena resistência mecânica, ela tem uma certa elasticidade. Gente, é uma pequena elasticidade. Qualquer distensão muito acima disso pode causar uma interferência e ela se romper. Ela serve de isolante elétrico, ou seja, partículas carregadas dificilmente atravessam a membrana plasmática. Ela tem uma característica que é a sua permeabilidade seletiva. Além de isolar, ela vai selecionar aquilo que entra e sai da célula. Ok? Então são questões básicas vinculadas. Ela isola a célula, individualiza a célula, forma uma unidade, dando forma e estrutura à célula. Agora, do que a membrana plasmática é composta? Vamos lá. Segundo o modelo do mosaico fluido proposto por Singer e Nicholson, ela é formada por uma bicamada lipídica associada a proteínas, onde as proteínas podem ser intrínsecas, que ficam solidamente ligadas à membrana, ou seja, elas dão uma característica de rigidez. Elas podem ser extrínsecas, ou seja, elas são ligadas de maneira fraca por forças eletrostáticas. E proteínas estruturais, canais permeases ou receptoras, que vão desempenhar N funções dentro desse contexto. Além disso, existem os fosfolipídios. Galerinha, lembra lá, quando vocês estudaram bioquímica celular, um dos tipos de lipídio estudado por vocês é o fosfolipídio. É um lipídio complexo, derivado de um glicerídeo ligado a um ácido fosfórico. Lembra lá, é uma molécula anfipática, ou seja, é uma molécula que tem uma força, uma porção polar e uma porção apolar. Ela consegue se solubilizar em água e não se solubilizar em água, em uma mesma molécula. Lembra, os vestibulares, eles cobram às vezes isso para vocês. Fiquem atentos. Essa porção polar e apolar dentro de uma mesma molécula se assemelha muito a um detergente. Isso já foi questão de prova, hein? Cuidadinho nessa atenção aí, hein? Muita atenção aí, beleza? Agora, quando você pensa em membrana, ela tem açúcares, isso mesmo, carboidratos, que vão formar uma estrutura externa chamada, olha que eu estou circulando para vocês aqui, ó, o glicocálix. O glicocálix é uma estrutura derivada de um açúcar ligado a estruturas da membrana. Para que ele serve? Primeiro, ele protege a célula. Segundo, ele atua como filtro em alguns capilares. Ele favorece processos de pinocitose. Observa aí, ó. A pinocitose é um processo de englobamento de partículas líquidas. A ação do glicocálix é importante para isso. Além disso, ele ajuda em muitos tecidos a adesão, a união, a coesão, bem como função importante de reconhecimento. Vocês já viram falar aquela questão de rejeição de órgãos. A questão de rejeição de órgãos está ligada à ação do glicocálix. Vocês já ouviram falar da questão de doação de sangue. Tal tipo, o tipo A não pode doar para o tipo B. Quem determina essa rejeição é o glicocálix, ok? Glicocálix, principal no reconhecimento celular. Ele é derivado de um carboidrato, beleza? Estão atentos aí? Agora, aqui está para vocês a estrutura da membrana. Você consegue observar a bicamada lipídica. Observe o seguinte, as bolinhas são a porção hidrofóbica, enquanto, as bolinhas são as porções hidrofílicas, enquanto as longas caudas são as porções hidrofóbicas do nosso lipídio, do nosso fosfolipídio. Observem que as cabeças hidrofílicas ficam voltadas para fora, enquanto que as
ligações, os prolongamentos hidrofóbicos, são voltados para dentro da membrana como se ela fosse um sanduíche, ok? No meio você tem proteínas intrínsecas e extrínsecas e você tem os glicídios que vão formar o glicocálix. Então, atentos novamente. Os fosfolipídios da membrana possuem a sua cabecinha hidrofílica voltada para fora da célula e para dentro da célula. E no miolo nós temos a porção hidrofóbica. Por isso, essa bicamada lipídica, ok? Você tem duas camadas de lipídio com proteínas mergulhadas nessa bicamada. Tranquilo isso aí? Muito atentos a essa condição, beleza? Agora, continuando, eu disse para vocês que ela seleciona o que entra e o que sai da célula. Eu disse que ela é importante nessa seleção, por isso os transportes se fazem presentes e importantes. Ele pode ser um processo passivo, que é um processo que acontece a favor de um gradiente de concentração, ou seja, seguindo a tendência de movimentação das moléculas. Esse processo ele normalmente é espontâneo, ele é exotérmico, por isso a célula, galera, não gasta energia. Transporte passivo não gasta energia, ok? Já processos ativos são aqueles na qual vai contra o gradiente de concentração. Observe comigo no esquema a seguinte situação. A favor do gradiente é seguindo a tendência molecular. Contra o gradiente é contra a tendência de movimentação molecular. Como acontece isso? São processos não espontâneos, endotérmicos, ou seja, gastam energia. Guardem bem isso. Transporte passivo é um transporte natural que vai buscar o equilíbrio. Passivo busca o equilíbrio, enquanto o transporte ativo ele tem como objetivo manter o desequilíbrio. Por isso ele gasta energia. Ele é não espontâneo. Beleza? Gravaram isso? Ativo e passivo? Anotem. Asterix aí, muito cuidado, ok? Agora, dentro desses transportes existem variações. Por exemplo, nós temos dentro do transporte passivo, nós temos o processo de difusão simples. Olha comigo, vem juntinho aqui, ó, bem pertinho de mim. A difusão simples é a passagem de moléculas de soluto por uma membrana permeável a elas da região de maior concentração para a região de menor concentração. Vou chegar pertinho de vocês. Gente, a difusão simples é assim, ó, é a passagem de soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, visando atingir o equilíbrio de concentrações entre os dois meios, ok? Passagem do mais concentrado para o menos concentrado, buscando o equilíbrio, mais para o menos, equilibrando, ok? Guardem isso para vocês. Em contrapartida, existe a difusão facilitada, que é um processo de difusão. Ou seja, é a passagem de moléculas de soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, visando o equilíbrio. Porém, contudo, todavia, no entanto, este processo ele precisa de uma assistência. Ele depende de uma proteína que vai auxiliar nisso. Nesse contexto, nós temos proteínas canais ou poros. São aquelas proteínas que não sofrem alterações durante o processo de passagem. A estrutura da proteína se mantém, ela forma um canal que permite a passagem. Agora, nós temos as proteínas permeases ou carregadoras. São aquelas que sofrem alterações. Galera, de novo, vocês já ouviram falar da insulina? Conhecem, né? A insulina é um hormônio importante liberado pelo pâncreas. Essa insulina ela é fundamental para quê? Para permitir a entrada de glicose nas células. O que ela faz? Ela induz que as permeases alterem as suas conformações estruturais para permitir a entrada da glicose. Ou seja, imagina a seguinte situação. A glicose chega na célula. Quando ela chega na célula, para que ela entre na célula, ela precisa junto da insulina, porque a insulina é que vai desencadear o processo de alteração conformacional da proteína permease, permitindo a entrada da glicose na célula. Caso a insulina não esteja, esse processo não vai acontecer. Beleza? Por isso que uma pessoa diabética, aquela diabetes tipo 1, que não produz insulina ou tem baixa quantidade, ela tem uma dificuldade de absorção desse elemento. Por quê? Porque a glicose precisa da insulina para alterar a conformação da proteína da membrana para que ela entre. Ok? Então, recapitulando, difusão simples.
Passagem de soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, visando o equilíbrio, sem gastar energia, sem participação de proteínas. Diferentemente da facilitada, que eu preciso de uma assistência. Olha aqui, ó, assistência de uma proteína. Beleza? Vamos em resumo nesse ponto. Difusão simples, você observa a bicamada lipídica, as proteínas, as substâncias passando de um lado para o outro, e a difusão facilitada, ou de proteínas canais, ou de permeases, permitindo essa passagem. Ok? Tranquilo? Juntinho comigo? Agora, existe a osmose. A osmose é a passagem de solvente. Galera, difusão de água. Ok? Passagem de solvente da região menos concentrada para a região mais concentrada. Atenção à nomenclatura. Na osmose, o termo hipotônico é utilizado e ele faz referência a regiões menos concentradas. O hipertônico, mais concentradas, e o isotônico, de igual concentração. Em resumo, a osmose é a passagem de água do meio hipotônico para o meio hipertônico. Dica simples: quando se fala em osmose, pense, observe os dois meios. Lembre, o meio mais concentrado é o hipertônico, o meio menos concentrado é o hipo. A água sempre vai do hipo para o hiper. A água sempre vai do hipo para o hiper. Gravem isso. A água sempre vai do hipo para o hiper. Repitam comigo agora, hein? Sempre vai do hipo para o hiper. Não se esqueçam disso, ok? Se você lembrou disso, a osmose fica fácil. Agora observe comigo a imagem. Imagine uma célula animal. Eu peguei uma hemácia e coloquei em uma solução isotônica, ou seja, de igual concentração. A concentração da hemácia, a concentração da solução é a mesma. Então, tudo que entra, tudo que sai em volume de água é o mesmo. O volume da célula não sofre alteração. Agora, em contrapartida, se eu pegar essa hemácia e adicionar em uma solução hipertônica, olha aqui, ó, o que vai acontecer? A hemácia vai ser hipotônica em relação à solução. Consequentemente, ela vai sofrer um processo de desidratação. No seu dia a dia, isso é muito comum. Quando você vai na praia, por exemplo, você sofre uma desidratação devido ao fato do mar ser hipertônico em relação a você. Os processos de conservação de alimento utilizam muito esse princípio. O que é a conservação pelo bacalhau que nós fazemos, a carne seca? Você pega um alimento, como o bacalhau, um peixe que iria se decompor, você coloca um excesso de soluto, nós utilizamos o sal, mas um excesso de soluto. Esse excesso de soluto causa desidratação. Não existe vida onde não tenha água. Então, o que acontece nesse ponto? Como não existe vida onde não tem água, qualquer micro-organismo que vá tentar decompor aquele alimento, ele vai sofrer uma desidratação acentuada devido ao excesso de soluto e vai morrer. Por isso, aquele alimento se conserva. É um processo do seu dia a dia que vai acontecer nessa situação. Essa crenação é essa desidratação acentuada aí, ok? Em contrapartida, o que acontece? Você tem um processo inverso quando você coloca a hemácia em uma solução hipotônica. O que vai acontecer com essa questão? Numa solução hipotônica, ela vai ganhar água. Ao ganhar água, ela fica túrgida, cheia. E como ela não tem uma grande resistência, a membrana se rompe. Ao se romper, ela tem a perda e a morte da célula. Por isso, processos de célula animal colocados em soluções hipotônicas ganham água. À medida que não atinge o equilíbrio, elas tornam-se túrgidas e sofrem a lise, a quebra. Ok? Um ponto importante. Na osmose da célula vegetal, nós temos um diferencial, que é o seguinte: a parede celular, olha na imagem aqui comigo. A parede celular, ela gera uma resistência. Com isso, quando essa célula vegetal for colocada em um meio hipotônico, ela vai inchar, ficar túrgida, mas não vai se romper. A parede celular gera uma resistência. Além disso, vou contar para vocês, ela tem vacúolo. Os grandes vacúolos do citoplasma da célula, elas controlam justamente esse volume. A presença de vacúolos e a presença da parede celular impedem o rompimento da célula vegetal. Ok?
Guardem essa situação. No seu dia a dia, por exemplo, você já se deu conta que você vai ao restaurante, lá o self-service por quilo, e eles nunca temperam a sua salada? Qual o motivo? O motivo é isso aqui, ó. Se você pegar uma célula vegetal e colocar em um meio hipertônico, ela vai sofrer uma desidratação e a célula vai murchar, ok? Então guardem isso. Beleza? Osmose é um transporte passivo de passagem de solvente água do meio hipotônico para o meio hipertônico. E por último, agora, galera, o que é o transporte ativo? Diferentemente, fugindo do transporte passivo, hein? Fugindo do transporte passivo. O transporte ativo é um processo mediado por proteínas canais ou permeases específicos para transportar determinadas substâncias. Ele é fundamental para quê? Para a manutenção do equilíbrio osmótico, para a manutenção de elevadas concentrações de alguns íons, dentre eles o íon potássio, responsável por processos importantes, como respiração celular e síntese de proteínas, além de estabelecer potenciais elétricos de membrana na condução do impulso nervoso. Gente, lembra assim, ó, transporte ativo é um transporte responsável por manter a concentração de solutos diferente fora e dentro da célula. Manutenção da concentração diferencial disso. Diferente do transporte passivo, que quer equilibrar. O ativo não, o ativo quer manter diferenciado. Ok? Guardem isso. Nós vamos falar muito depois de transporte ativo, quando a gente falar de impulso nervoso, sobre a bomba de sódio e potássio e como ela atua nessa condução. Ok? Beleza? Espero ter sanado todas as suas dúvidas com isso. Se você tiver mais dúvidas a respeito, deixa aí o seu recadinho nos comentários, ok? Um beijo para vocês e até a próxima.